Bom dia, meus irmãos. Estamos nós aqui mais uma vez para uma live com um breve comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar alguma coisa sobre a lição número 8 da revista Compromisso. O tema da lição é Exaltação à Sabedoria. Nós queremos então comentar algumas coisas com você. Lembrando que, por enquanto, a nossa escola dominical ainda está suspensa, as atividades da igreja estão suspensas, pelo menos até a próxima terça-feira. Nós vamos, após o dia 7, reavaliar essa questão, segundo as orientações também que vamos receber, e assim comunicaremos aos irmãos aquilo que vamos fazer, pretendemos, esperamos, se Deus assim permitir, retomar as atividades da igreja o mais rapidamente possível. Mas gostaria neste momento, antes de fazer o comentário da nossa lição, de elevar uma oração a Deus, orando pela sua vida, orando pela sua família, pelo seu lar, orando, enfim, pela nossa igreja, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe nesse tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar, irmãos? Querido Deus e Pai, te agradecemos por esta manhã, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui, mesmo que online, cada um na sua casa, ó Deus, eu aqui no gabinete pastoral, mas estamos juntos pela fé, procurando, ó Deus, fazer a Tua obra, o Teu trabalho, não deixando, Senhor, nosso Deus, que o Teu trabalho passe em branco. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua direção e a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, a Tua direção e a Tua bênção pela vida da Tua igreja neste lugar, que o Senhor esteja, ó Deus, nos dando da Tua graça, do Teu poder a cada dia, nos ajudando, Senhor Deus, para que em tempo breve possamos retornar às atividades da igreja e Teu povo possa regressar à Tua casa, Senhor, com alegria no seu coração de poder estar em Tua presença. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, as nossas autoridades, o nosso estado, abençoa, Senhor, a nossa pátria. Ó Deus, a partir, ó Deus, da pessoa do nosso presidente, de seus auxiliares, todos, ó Deus, estejam debaixo da Tua direção, dando a eles sabedoria e graça para conduzirem esta situação de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, nós unimos o nosso coração em fé, unimos, ó Deus, a nossa oração também, porque confiamos no Teu poder e na Tua graça. Por isso oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A lição que vamos estudar hoje, como já dissemos, é a lição de número 8 da revista Compromisso. Na verdade, nós estamos apenas fazendo alguns breves comentários. Assim que a nossa escola dominical retornar às suas atividades normais, os professores retornarão às lições, trazendo a explicação mais profunda com a discussão da classe. Aqui apenas estamos fazendo um breve e rápido comentário das lições. Estudamos nos 2 últimos domingos a lição número 7, que falava sobre exortação ou ensino aos filhos, e agora aqui na lição de hoje a sabedoria ou a exaltação à sabedoria. A nossa lição compreende os capítulos 9 a 15. Nós vamos fazer apenas alguns destaques destes capítulos, daquilo que o texto traz para a nossa reflexão. E eu quero ler, então, com você nesta manhã, o nosso texto áureo, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 9, o versículo de número 10. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Amém. Nós vimos que nos capítulos que são estudados nesta lição, do capítulo 9 ao capítulo 15, Salomão faz uma exaltação à sabedoria, usando situações e termos do dia a dia. Nós dissemos aos irmãos no primeiro domingo que fizemos a live, que o livro de Provérbios trata muito da questão do viver prático, do dia a dia, das questões práticas do dia a dia. E assim, Salomão, usando termos do dia a dia, situações do dia a dia, traz orientações a todos.
em como ter uma vida de fato pautada por decisões corretas, por atitudes feitas ou tomadas com sabedoria. São diversas orientações que Salomão traz sobre o comportamento ético que nós devemos ter. E sabemos que nós, como cristãos, no nosso caso, somos cristãos, devemos ter um comportamento ético correto à luz da palavra de Deus. Então, vamos observar alguns destaques, alguns pontos importantes a realçar nessa lição, exaltando a sabedoria. Bom, o nosso texto áureo que lemos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento, nos fala a respeito da sabedoria. Mas o que é sabedoria, afinal? Essa palavra vem da palavra grega sofia, que significa estudo, conhecimento, saber. Por exemplo, a palavra filosofia é uma palavra que tem a sua origem grega, que significa philos, amigo, sofia, saber, amigo do saber, ou aquele que gosta de saber as coisas. Então, sabedoria significa justamente isso: conhecimento, estudo, saber. E essa palavra deriva de uma outra palavra grega chamada sophos, que tem a ver com, traz a ideia daquilo que o sábio possui. O que o sábio possui? Sabedoria. Então, esta é a origem da palavra. Também no latim há uma outra expressão que é sapere, que tem a ver com o gosto pelo saber. Muito bem. Como definir então sabedoria? O autor da lição coloca uma definição que eu quero ler para você neste momento, quando ele diz assim: sabedoria, portanto, é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor atitude a adotar nas várias situações da vida. Salomão foi um homem extremamente sábio. Salomão, segundo nós lemos na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 3, verso 9, certa ocasião, respondendo àquilo que Deus falava com ele em sonho, Deus apareceu a Salomão e disse assim: pede-me o que quiseres que eu te darei. E Salomão, em vez de pedir poder, riquezas, fortuna, coisas materiais, como muitos ensinam aí hoje, que ter fé, servir a Deus é ter coisas materiais, Salomão não fez isso não. Ele pediu a Deus que desse a ele sabedoria para poder conduzir o povo de Deus da maneira correta. E o texto nos diz que Deus lhe concedeu sabedoria como nenhum outro homem no seu tempo existiu tão sábio como Salomão, mas também Deus o abençoou maravilhosamente em todos os demais aspectos. Então, diante daquilo que Salomão, este homem tão sábio, traz para nós, o que podemos destacar? O primeiro conselho de exaltação à sabedoria que Salomão traz aqui, meus irmãos, encontra-se no capítulo 10, o verso 1, quando ele diz assim: um filho sábio alegra o seu pai, mas um filho insensato é a tristeza da sua mãe. Um filho sábio, um filho insensato. Ele faz uma comparação. O sábio traz alegria, o insensato traz vergonha. Isso nos deve levar, meus irmãos, a pensar muito seriamente, voltando um pouquinho ao que falamos na lição de domingo passado, da necessidade que temos de instruir e orientar os nossos filhos. O filho sábio é aquele que é instruído pelos seus pais, que é orientado pelos seus pais. A criança não tem uma noção exata daquilo que deve fazer. A criança age segundo seus impulsos. Nós, adultos, pais, temos que orientar, porque senão nossos filhos se tornarão pessoas insensatas que trarão dificuldades e problemas para nossas vidas. A responsabilidade é do pai e da mãe. Tanto o pai de um lado quanto a mãe do outro têm que estar juntos na orientação e na instrução dos filhos. Outro destaque está no capítulo 10, versículo 4. Ele diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Ora, Salomão está
orientando aqui a termos sabedoria diante do nosso trabalho. Devemos fazer um trabalho diligente. A palavra remissa significa enganosa, aquilo que demora a fazer, lento, tardio, vagaroso, negligente, descuidado. O servo de Deus não pode ser negligente em seu trabalho, tanto na obra de Deus, como também no seu trabalho secular. O servo de Deus deve render graças a Deus pelo trabalho que tem, porque dali é retirado o seu sustento. Não se pode servir a Deus num momento e no outro instante agir com desonestidade. Temos que ser diligentes, responsáveis com os nossos trabalhos. Afinal, Deus conhece as nossas atitudes, as atitudes boas, aquelas não tão boas, porque Deus sonda o nosso coração. E assim o servo de Deus vai agir sempre com dignidade, estando ele acompanhado ou sozinho. Ele vai ser sempre diligente, ele não vai agir com mão remissa, ele vai agir sempre com firmeza e com verdade. Por isso que o versículo 9 do capítulo 10 ainda afirma assim: quem anda em integridade anda seguro, e o que perverte os seus caminhos será conhecido. Por isso, integridade. Precisamos viver de maneira diligente, trabalhar da maneira correta. O servo de Deus sempre vai agir com dignidade, estando acompanhado ou não. Ele sempre vai agir com dignidade. Integridade significa ser íntegro, total, inteiro, completo. O crente não pode ser crente pela metade. Ele precisa ser sempre íntegro, completo na presença de Deus. Logo, também ainda na continuidade do capítulo 10, na altura do versículo 12, ele fala uma outra coisa importante aqui. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aí está uma palavra de sabedoria, de exaltação à sabedoria, numa importante exortação sobre o ódio, esse sentimento que gera contendas, dificuldades, mágoas, falta de perdão, tantas dificuldades que muitas vezes acontecem na vida das pessoas e também na vida dos crentes. Mas ele diz que o amor cobre, todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. Cobre porque perdoa. Cobre porque o servo de Deus não pode manter ou alimentar mágoa e ódio no seu coração. Como eu costumo dizer, e alguém já falou, guardar ódio, mágoa, ressentimento no coração é tomar veneno e esperar que o outro morra. O envenenado é você mesmo, portanto, deixe o ódio de lado. E mais, no versículo 18 ele diz assim: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha calúnia é insensato. Notem bem o que ele está dizendo, que guardar, encobrir o ódio, dizer que não, eu não tenho nada contra ele, não, eu magoado, não estou magoado com ele não, nem está tudo bem, está encobrindo, lá no íntimo está fervendo. Isso aí é uma atitude de falsidade. Deus não aceita essas coisas. Então são aspectos da sabedoria. Aí ele fala ainda sobre difamar, a insensatez que há em difamar. Eu li esses dias uma frase que diz isso, cuidado com alguém que chega perto de você para falar para você, para falar mal para você de outras pessoas, porque depois ele vai falar mal de você para outros. Assim como ele fala mal dos outros para você, ele vai falar mal de você para os outros. Muito cuidado com pessoas assim. Um outro aspecto que eu queria destacar está no capítulo 11, o versículo 14, quando ele fala a respeito do valor da liderança, e da necessidade de estarmos juntos na liderança, trabalhando, especialmente pensando no reino de Deus, na obra do Senhor, mas também onde nos encontrarmos, não tomarmos decisões isoladas ou acharmos que nós somos os donos da verdade, mas na multidão de conselheiros, diz aqui o texto, há segurança. Um outro aspecto também importante a destacar, nós estávamos falando a respeito de filhos, nós dissemos que a nossa lição vai do capítulo 9 ao 15, então eu estou pensando de cada capítulo alguns aspectos importantes, que eu julgo importantes, apenas para ilustrar aquilo que cada capítulo trata. No capítulo 12, logo, ele vai falar a respeito de um aspecto muito importante, que é a disciplina. A disciplina. Ele diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento.
mas o que aborrece a repreensão é insensato. É necessário que tenhamos disciplina. Há um livro que eu possuía em minha biblioteca, digo possuía, porque emprestei o livro e fiquei sem ele, chamado A Celebração da Disciplina, em que o autor trata da necessidade de desenvolvermos disciplinas pessoais, especialmente nas coisas espirituais, as coisas de Deus, termos disciplinas, a necessidade de disciplina espiritual, a disciplina da oração, da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus. Vida sem disciplina, vida sem limites, não é? É anarquia, não é uma vida de acordo com o propósito de Deus. Não é? Então, logo no capítulo 12, Salomão fala sobre isso. No capítulo 12 ainda, versículo 25, ele fala um outro aspecto também importante, que é sabedoria, que é palavra de sabedoria para nós. Ele diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Olha a sabedoria de Salomão aqui a respeito desse aspecto da ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade, a depressão tem sido o mal do século. Muitas pessoas estão sofrendo, né? Preocupadas com o dia de amanhã, o que vai ser, o que não vai ser, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, né? Mas ele diz assim: estar ansioso não resolve nada, só abate o coração do homem. Eu costumo dizer, às vezes brincando, em alguma pregação, em alguma mensagem, que eu gostaria de ter 1,80 m de altura. Eu só tenho 1,59 m. Eu queria ter 1,80 m. Mas por mais ansioso que eu fique, por mais querendo ter 1,80 m que eu desejo, eu nunca vou ter 1,80 m. Sempre vou ter 1,59 m. E provavelmente daqui a alguns anos vou começar a murchar, a encolher, que é natural da natureza humana isso. Né? Vou ficar menorzinho. A ansiedade não resolve nada, só nos deixa tristes, abatidos, preocupados. Então Salomão diz que a ansiedade, né, no coração do homem o abate. Mas uma palavra levanta, anima. Uma palavra, né, traz novo ânimo. E Deus tem palavras de sabedoria para o seu coração. Conselhos, instruções de sabedoria. E aí vem o capítulo 13, em que Salomão trata também alguns aspectos muito importantes a respeito da sabedoria. E eu quero destacar um aspecto, alguns aspectos aqui do capítulo 13. No versículo 20, ele diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de tolos sofre aflição. Muito cuidado com aqueles com quem você anda. É conhecido o ditado popular que diz: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. A Bíblia nos diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, que as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, muito cuidado com suas companhias. Esta é uma questão que preocupa muito alguns pais com relação aos seus filhos mais jovens. O jovem gosta muito de andar em grupo, com pessoas, e às vezes pessoas que, ao invés de abençoar as nossas vidas ou as suas vidas, estão trazendo males e dificuldades. Eu sempre costumo dizer que amigo é aquele que te coloca para cima, que te eleva, te mostra caminhos favoráveis, felizes para você. Amigos que te colocam em situação difícil, em problemas, em dificuldades, e depois fogem deixando você no meio da crise. Não, isso não é amigo. Está querendo destruir sua vida. Então, preste atenção naquilo que Salomão diz: quem anda com os sábios será sábio. Procure boas companhias, companhias de pessoas que podem elevar você, trazer bom conhecimento, boa instrução para a sua vida. E quem anda com tolo vai fazer o quê? Vai sofrer aflição, vai ter dificuldade na sua vida. Ainda no capítulo 13, versículo 24, Salomão traz uma outra palavra, uma outra exortação a respeito, voltando um pouquinho a respeito da disciplina. E aqui a disciplina com relação aos nossos filhos. Quando ele diz assim, Provérbios 13, 24. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama a seu tempo o castiga. Evidentemente que Salomão não está pedindo para que ninguém seja espancador. Não é espancar os filhos que resolve.
Mas ele está falando aqui a respeito da disciplina. A disciplina que é necessária para a boa educação, para o crescimento adequado dos nossos filhos. Nós temos visto aí, vimos no início deste ano, né, as chuvas em muitos lugares aí, em São Paulo, Minas Gerais, na Baixada Santista, em tantos lugares, tantos problemas que a chuva trouxe. E uma das coisas que causou assustou muito, foi que lá na cidade de São Paulo, o rio Tietê saiu das suas margens, saiu daquele limite das margens. O rio, para que ele possa correr bem, seguir o seu rumo, o seu fluxo, ele precisa ter margem de um lado e do outro. Ele precisa estar ali dentro daquele limite. Quando o rio extrapola os limites, o que acontece? Destruição, casa cheia, casas que são invadidas, pessoas que morrem. O rio precisa do limite. Assim também nós precisamos de limite. As nossas crianças, os nossos filhos precisam de limite. E aí Salomão diz isso aqui, que quem ama o seu filho, aquele que ama o seu filho, né, vai disciplinar, vai orientar, vai instruir. Né? Aquele que não disciplina, aquele que não instrui o seu filho, que não orienta, verdadeiramente não ama o seu filho. Aquele que deixa a criança entregue à sua própria vontade, não ama o seu filho. É preciso colocar limites. É preciso instruir os filhos, orientá-los de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Não é para você ser espancador. O autor da lição fala uma coisa muito interessante, que às vezes há certos pais espancadores que estão ali descontando nos filhos a sua frustração pessoal. E aí vemos na televisão crianças espancadas, até com ossinhos quebrados, machucadas por mães e pais levianos. Não é isso que a Bíblia manda. Você não tem que ser espancador, mas você tem que ser disciplinador. Instruir o seu filho. Crianças precisam de disciplina, limites, instrução, civilidade. É preciso ensinar as nossas crianças a conviver em comunidade, em coletividade, ensinando os nossos filhos que o direito deles termina quando começa o direito do vizinho. Isso aí a gente aprende em casa, desde a mais tenra idade. Aprendia isso em casa com os meus avós. O seu direito termina quando começa o direito do seu vizinho. Então, nós precisamos disciplinar. Quem ama os seus filhos, verdadeiramente os disciplina. No capítulo 14, o verso 1, há um outro destaque de sabedoria. E aí ele vai falar a respeito da mulher. Essa figura tão importante, tão essencial no bom andamento da sociedade, da família, do lar. Nós temos na figura feminina, na mulher, aquela companheira idônea, aquela que Deus fez para andar ombro a ombro com seu esposo, com seu marido. A mulher não foi criada por Deus para ser inferior em nada ao homem. Há uma tendência na sociedade a achar que a mulher é inferior. Não é. E olha que Salomão diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, a tola, porém, derruba com suas próprias mãos. A mulher é exaltada na Bíblia como aquela que edifica o lar. Não o prédio de alvenaria, embora eu conheça irmãs, né, que são valentes aí na construção, né, às vezes em mutirão. Nós tivemos exemplo aqui em nossa igreja, né, em mutirões que já fizemos, de irmãs que foram lá e pegaram um serviço pesado, virando massa e concreto e rebocando, pintando, né? São irmãs preciosas, valorosas, mas não é apenas esse sentido do prédio físico, mas a edificação de um verdadeiro lar, né? Uma construção de amor, de bondade, de firmeza. Isso requer saúde física, espiritual e emocional. Devemos orar pelas nossas mulheres para que elas tenham sempre saúde emocional, para que elas tenham sempre saúde espiritual e física. E aí, a nossa lição encerra com o capítulo 15. E o capítulo 15 trata de uma maneira muito especial, inicia tratando de maneira muito especial um aspecto muito importante e que requer muita sabedoria de nós: o uso da nossa fala.
Por isso que ele diz aqui, logo no primeiro versículo do capítulo 15, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios destila conhecimento, porém a boca dos tolos derrama estultícia, tolice. Cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que você diz. Cuidado com as expressões que você usa. Cuidado da maneira como você responde a determinadas situações, a determinadas provocações. Se alguém discute com você, grita com você e você responde com outro grito, está feita a contenda. Mas se você recebe uma afronta e responde a essa afronta com brandura, com civilidade, com educação, você desfez a contenda, você quebra o espírito do outro que veio armado contra você. Por isso a Bíblia diz com sabedoria, a palavra branda, a resposta branda, desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Cuidado com o que você diz. Cuidado da maneira como você responde. E mais, faça dos seus lábios, daquilo que você diz, da sua boca, um manancial de bênçãos. Ele diz aqui, a língua dos sábios destila conhecimento. Faça um manancial de conhecimento, de bênção. Não deixe que seus lábios, aquilo que você diz, seja um manancial de estultícia, de tolice, de coisas erradas. Enfim, a exaltação à sabedoria. Podemos ver nesses capítulos, meus irmãos, que destacamos hoje, pensamos alguns destaques de cada capítulo, quantos nossos relacionamentos precisam de sabedoria. Precisamos buscar em Deus sabedoria. E Ele nos abençoa, Ele nos dá. A Bíblia nos diz que se nos faltar sabedoria, podemos pedir a Ele que nos concede sem medida. Peça que Ele dê sabedoria a você. Na sua vida, nos seus relacionamentos, na edificação do seu lar, na educação dos seus filhos, no seu procedimento no trabalho, na maneira como você fala, se dirige às pessoas. Peça sabedoria. Dependa de Deus. E assim, somos desafiados a vivermos uma vida de sabedoria, sabendo que, como diz o nosso texto, o texto áureo da nossa lição, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Que Deus abençoe a sua vida e faça de você uma pessoa cada vez mais sábia na presença de Deus. Tenha uma bela manhã de domingo. Logo mais à noite, às 20 horas, estaremos aqui para iniciar mais uma live no horário do culto de nossa igreja, para termos um momento também de adoração ao Senhor com a meditação em sua palavra. Que Deus abençoe sua vida neste dia do Senhor. Amém.